Graça e paz, igreja amada, estamos com muita saudade de todos de vocês, com a saudade de ver o rosto, sentir o cheiro de vocês, abraçar, beijar com o ósculo santo, mas sabemos que isso é de forma temporária. Eu creio que Deus logo, logo vai abrir essa porta, destravar o que está travado, né? Para que nós possamos estar novamente juntos nos nossos cultos presenciais. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui para alimentar o seu coração. Quer dizer que estamos em obediência ainda às autoridades do nosso país e também às autoridades, os nossos superiores, os nossos supervisores do nosso ministério. Então estamos em harmonia, em comum acordo, enquanto essa quarentena ela não se acaba. Estamos em obediência ao poder temporal, ao poder religioso, e vamos obedecer. Cremos que logo, logo estaremos juntos, sentindo o calor de cada um. Enquanto isso, estamos aqui para alimentar seu coração. Então, eu quero dizer para todos vocês que nos horários normais de cultos, nós vamos colocar sempre alimento para a sua fé, uma porção da palavra de Deus, para que sua mente seja renovada, seu espírito seja alimentado. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos o poder de Deus, temos aquele que é maior que está em nós, temos o amor de Deus que foi derramado, temos uma medida da fé para remover montanhas. Enfim, somos equipados, porque as ferramentas da nossa batalha não são carnais, mas são poderosas em Deus. Temos o nome de Jesus, temos a palavra escrita, temos a palavra falada, temos o poder de Deus, o Espírito Santo, enfim, temos o Senhor conosco. Então temos tudo para de fato viver uma vida vitoriosa, independente de qualquer situação. Queremos dizer, querido, que no nosso departamento de ação social, na pessoa do nosso querido Danilo Melo, ele está disponível e a qualquer momento você pode acioná-lo. Entre em contato com ele, você que é da igreja local, porque a Bíblia nos ensina que primeiro aos domésticos da fé, se eventualmente você souber ou você mesmo tiver uma necessidade básica, em nome de Jesus, nós não queremos que ninguém da nossa igreja passe fome, passe necessidades básicas. Acione, entre em contato com Danilo, porque ele é o líder desse departamento de evangelismo e ação social, e a gente vai mobilizar a igreja, aquele que tem um pouco mais de prosperidade, para a gente chegar junto até você. Esse é o nosso recado, esse é o nosso amor, porque somos a igreja do Senhor, a igreja do amor. De maneira que na igreja primitiva não havia nem um só necessitado. Por que não havia? Porque aqueles que tinham posse vendiam suas propriedades e distribuía, colocava aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Então, amados, estamos juntos, misturados, com muita saudade. Estamos na intercessão, estamos cobrindo a igreja com intercessão, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria para que possam tomar decisões sábias. Estamos também intercedendo uns pelos outros, estamos intercedendo pelas nações, de maneira que a gente está se movimentando na medida que a gente pode. Então, está acionado o nosso departamento de ação social. Enquanto os nossos cultos presenciais não acontecem, todos os cultos, domingo 10 horas, domingo à noite, na terça-feira, 19h30, na quinta-feira, 19h30, nós vamos estar sempre com o nosso departamento de multimídia. Ele vai colocar o link lá no YouTube, uma palavra para o seu coração, ok? Então, eu peço que você compartilhe o link lá do nosso canal no YouTube, para que a gente possa atingir os 1000 inscritos, para que a gente possa transmitir ao vivo, tá bom? Então, eu quero trazer nesse momento uma palavra específica para o seu coração. E essa palavra, eu já ministrei na igreja em algumas ocasiões, que é preferindo a fonte ao invés dos baldes. Essa foi uma das ministrações que Deus colocou no meu coração há algum tempo atrás. Preferindo a fonte ao invés dos baldes.
Por que essa palavra nesse momento? Porque eu percebi no meu coração o desejo de transmitir essa palavra novamente, para renovar a nossa mente, alimentar o nosso espírito e trazer ânimo, coragem ao nosso homem interior, a todos nós, e não deixarmos que o medo nos paralise, que o medo nos atormente. Um antídoto do medo é a fé na palavra de Deus, é reconhecermos que o Senhor é a nossa fonte. Portanto, preferindo a fonte ao invés dos baldes. O que seria uma fonte? Eu me lembro que a mulher samaritana, ela foi tirar água lá na fonte de Jacó. E Jesus disse para ela, filha, e ela foi com algum recipiente, uma espécie de balde. A fonte estava lá, a fonte de Jacó. E Jesus disse para ela, olha, que alguém que beber dessa água tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der, jamais alguém terá sede. O que acontece aqui? Ela faz aquela pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, essa fonte é a fonte de Jacó, que ela foi tirar água, e ela levou aquele recipiente como uma espécie de um balde, e aquele balde iria conduzir aquela água para a sua casa, para a sua residência, para os seus, para lavar roupa, para matar a sede também. Então, a fonte é importante, sim, os baldes também são importantes. Eu não posso desprezar nem a fonte, sobretudo, nem tão pouco os baldes, porque os baldes são os condutores, os baldes são os instrumentos pelos quais conduz a água, que a água é um elemento básico da vida do ser humano, ou seja, é um nutriente, vai suprir uma necessidade essencial do homem, que é dessedentar, que é matar a sede do ser humano. Portanto, se eu fosse colocar ou preferir alguma coisa, eu preferiria os dois, tanto a fonte como os baldes. Mas eu não preciso ficar descompensado em colocar a minha confiança nos baldes em detrimento da fonte. Eu prefiro a fonte ao invés dos baldes. O que seria a nossa fonte hoje? Amado, a nossa fonte é o Senhor, a nossa fonte é a palavra. Eu me lembro que Pedro disse uma vez, certa vez, Jesus disse aos discípulos, vocês não querem me deixar não? Vocês também não querem me abandonar não? Então, Pedro se levanta e diz, a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, sabe o que é que Pedro quis dizer? O Senhor é a nossa fonte, é a fonte de palavra de vida eterna. Só o Senhor tem. Para quem iremos nós? O Senhor é a nossa fonte. Então ele colocou a sua confiança na fonte ao invés dos baldes. Quem seriam os baldes hoje? Você sabe que os baldes são instrumentos, são condutores, no caso da fonte de água. Quem seriam os baldes hoje? O balde pode ser o seu emprego, o balde pode ser a sua habilidade, o balde pode ser hoje a sua fonte de renda, o canal pelo qual o suprimento chega até você. Os baldes são importantes, importantíssimos. Devemos zelar pelo balde. No caso do nosso emprego, quer seja federal, quer seja municipal, quer seja estadual, são nossos baldes. Devemos zelar por eles, devemos cuidar deles, porém, não devemos colocar nossa confiança nos baldes, mas precisamos colocar nossa confiança na fonte que é o Senhor. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que eventualmente alguns dos baldes podem romper por causa da crise econômica. Exemplo, algum emprego ou uma firma que demitiu muita gente, aquela firma seria o balde, que o suprimento chegaria até você. Mas se de repente esse balde se romper, esse balde ele ficar obstruído e a minha sua confiança estiver na fonte que é o Senhor, o que vai acontecer? O balde pode se romper, o balde pode se quebrar, o balde pode se danificar, o balde pode ficar obstruído, mas a fonte é inesgotável. Por isso que eu digo a você, prefira a fonte ao invés dos baldes. Prefira a fonte ao invés dos baldes. Por quê? Porque a nossa fonte deve ser o Senhor. Os baldes são importantes, devemos zelar por eles, mas eventualmente os baldes, eles podem ficarem
ficar obstruídos. Então, o que é que eu quero dizer para você? No momento, no contexto que nós estamos vivendo, onde pessoas que confiam no seu emprego, onde pessoas que confiam nas firmas ou no instrumento pelo qual o suprimento chega. Pode ser que um desses baldes se rompa, mas se você, querido, preferir colocar a sua confiança na fonte ao invés do balde, você pode sair vitorioso. Deus pode levantar outro balde, maior ainda, para que o suprimento chegue até você. Isso me recorda o apóstolo Paulo e outros, Tiago, dizendo que nós não devemos, para dizer aos ricos do presente século, que não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que diga aos ricos do presente século que deixem de ser ricos. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, diga aos ricos do presente século que não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza. Ou seja, a riqueza aqui seria o balde. Ou seja, ele está querendo dizer, prefira a fonte ao invés do balde. O balde é a riqueza. O balde é justamente o instrumento pelo qual o suprimento chega até você. Então, a riqueza, ela é um meio que Deus pode usar para nos suprir. Mas o texto continua, nós devemos colocar nossa confiança em Deus, que tudo nos dá para o nosso aprazimento. Então, ele está querendo que a gente troque, a preferência, não coloque a nossa confiança nos baldes, sim, na fonte que é o Senhor. Ele é quem nos dá. Então ele está dizendo aos ricos, e a qualquer um, os baldes são instáveis, seu emprego é instável. Por mais que seu emprego tenha uma aparente segurança, no caso de um emprego federal, mas é instável. Coloca no Senhor, que é a fonte, que tudo a Deus nos dá para o nosso prazer, para o nosso contentamento. Então, é isso que eu quero conclamar a você, minha amada igreja, nesse tempo de um contexto difícil. Nós, de fato, tirarmos nossos olhos dos baldes e colocar os nossos olhos na fonte que é o Senhor. E essa fonte, ela é inesgotável. Essa fonte, ela não seca. Essa fonte, ela é capaz de todos os baldes se romperem. Ela é capaz de usar uma ave de rapina e trazer carne e nos alimentar. Essa fonte, ela é capaz de onde não existe suprimento, chamar a existência suprimento para querer ver os seus filhos abastecidos. Então, nesse momento de turbulência, por que eu digo isso? Porque eu vi alguém falar no nosso contexto atual, onde tem essa pandemia do coronavírus, onde tem a outra onda, que alguns estudiosos dizem que é a onda da miséria, a onda da economia, porque se a economia está paralisada, virá outro vírus, que é a escassez. E se nós não tivermos cuidado, querido, e não colocarmos a nossa confiança na fonte, a gente pode sofrer. Mas, conforme eu disse, uma pessoa se levantou e disse, olha, eu tenho emprego federal, e todo mês o dinheiro vai cair na conta. E outra pessoa contra-argumentou e disse assim, rapaz, você não tem sensatez, porque quem te paga não é necessariamente do Estado, quem te paga são os impostos da economia. E se a economia está paralisada, o próprio Estado não terá dinheiro para te suprir. E ele contra-argumentou com esse outro que estava confiando no balde de um emprego federal. E esse balde, ele pode se romper e ficar obstruído. Com isso, eu quero alertar a você, eu quero alertar a minha amada igreja, que se eventualmente a economia paralisar de vez, os baldes podem ficar obstruídos, mas a nossa fonte é o Senhor. E ela está totalmente aberta.
E nós estamos crendo que Deus vai levantar baldes maiores. E não está demorando. Eu digo isso pela palavra do Senhor, que Deus está levantando baldes, abrindo comportas maiores, e o suprimento virá. Porque nós cremos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Cremos que tudo isso, que o nosso Deus é especialista em reverter maldição em bênção. Caos em uma ordem organizada. Ele é especialista em fazer isso. Nós estamos crendo nesse Deus, crendo nessa fonte inesgotável. Eu não estou desprezando os baldes, mas a nossa confiança é o Senhor. Ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja na minha despensa nenhum suprimento, contudo, todavia, eu me alegrarei na fonte, no Deus da minha salvação. Fica com essa palavra, igreja amada, e seja abençoada em nome de Jesus. Amém.